Café Duplo. Entrevista. Muito bom dia, seja muito bem-vindo. Está na linha o neuropsicólogo Gustavo Caribé. Bom dia, doutor. Olá, Camila. Olá, ouvintes. Bom dia. Bom dia. Vamos falar um pouquinho, né, do TDAH. A gente às vezes engole o A, né, fala TDAH rapidinho, mas a gente sabe que cada vez mais comum as pessoas sendo identificadas e diagnosticadas com o TDAH. Vamos explicar direitinho para o ouvinte que está ouvindo a nossa programação o que é o TDAH, doutor? Então, Camila, o TDAH ele é caracterizado como um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, é um transtorno que surge e é identificado na infância. Contudo, ele, quando não tratado desde a infância, ele tende a se manter na vida adulta, gerando diversos problemas. Na infância, é mais comum identificá-lo, principalmente pelo comportamento hiperativo, impulsivo da criança, certo? Onde é muito comum a criança ter uma postura mais opositora, desafiadora, não conseguir parar quieto, ficar agitada, fazer mais de uma atividade de forma simultânea. E o outro fator é a desatenção, que neste caso é quando ela tem uma tarefa para ser executada e ela não consegue sustentar a atenção para iniciar, manter e finalizar a tarefa, interrompendo no meio do processo. Outro fator também relacionado a isso é associado a uma conversa em que é dado uma orientação, ou é conversado com a criança e ela se perde, você percebe no olhar dela que ela, tipo, como a gente brinca, né, foi para outro mundo e aí depois volta e tecnicamente não prestou atenção no que foi instruída, orientada ou que foi conversado. Na fase adulta, isso também acontece, porém, o adulto, ele aprende ao longo do desenvolvimento dele, da infância, adolescência, ele já aprende algumas estratégias para driblar essa desatenção. Por exemplo, em uma conversa, mesmo que a pessoa não preste atenção, né, tenha se perdido no enredo da conversa, ela demonstra que, sim, com certeza, realmente, ou seja, ela dá um feedback como se tivesse entendido e prestado atenção. Quando questionado o que foi colocado, a pessoa tem dificuldade de responder. Outro fator que interfere também, quando a gente fala de TDAH, é justamente é o que nós chamamos de transtornos comórbidos, né? Na criança, é muito comum, em casos de TDAH, um transtorno que nós chamamos de transtorno opositor desafiador, que é um comportamento devido a essa dificuldade de regular os impulsos, dela desafiar, dela se colocar de forma contrária às normas e regras estipuladas pelos adultos. Então, é um transtorno que surge na infância e que é tratado, certo? Dá para fazer uma intervenção. Quando identificado inicialmente, dá para fazer uma intervenção. A literatura científica aponta que um tratamento bem feito desde o início, necessariamente não precisa de medicação inicialmente, quer dizer, vai de cada caso, mas boa parte do tratamento pode ser feito com acompanhamento psicopedagógico e psicológico. Doutor, tem uma coisa assim que me preocupa muito. Eu tenho filhos na adolescência, né? E aí a gente às vezes identifica um comportamentozinho ou outro desse que o doutor está trazendo, mas tem muita gente que é ignorante no melhor sentido da palavra, no sentido de desconhecer o que é o TDAH, e aí às vezes não procura o especialista. É aquele menino que tem uma dificuldade na escola comportamental, é aquela criança que não consegue se encaixar nos padrões sociais. Ah, esse menino é muito danado. Ah, esse menino não fica quieto, aí castiga a criança, pune, quando na verdade já são sinais do TDAH que precisam ser identificados.
Explica para o nosso ouvinte, para o pai, para a mãe, para, né, para alguém que é da escola que está ouvindo o nosso programa, qual a importância desse pai, dessa mãe ter esse olhar e qual o papel da escola na identificação do TDAH? Pronto. Perfeita pergunta, Camila. O que acontece? O primeiro problema da criança, né, com o TDAH é que ela acaba sendo estigmatizada. É aquela que sofre com preconceito por partes de colegas, de figuras de autoridade, porque vão dizer que ela é danada, vão dizer que ela é malcriada, vão dar, né, atributos pejorativos a ela. E qual é o problema disso? É que essa criança, ela, depois de um tempo, ela passa a acreditar que ela é isso. E aí geram problemas que, para além desse problema neurofisiológico, que é o TDAH, geram problemas de autoestima, o que corrobora para um adolescente e um adulto com problemas de autoestima, problemas emocionais, certo? Agora, a escola, ela tem que observar muito bem, porque assim, o que acontece? O TDAH, a hiperatividade, por exemplo, e a impulsividade, ela deve ser característica em todos os ambientes. O que quer dizer que só esse comportamento impulsivo e hiperativo na escola, tecnicamente, não caracteriza um TDAH. Por quê? Porque, às vezes, é a proposta, a dinâmica da escola que não é interessante, não é lúdico o suficiente para a criança, o que faz com que ela não se interesse, consequentemente, ela não se engaja na dinâmica. No entanto, é importante observar, dentro da sala de aula, como é que essa criança ela vai interagir, mas acessar os pais para verificar se esse comportamento hiperativo e impulsivo ele se manifesta também em outros ambientes, como em casa, na igreja, na casa dos avós, justamente porque a impulsividade e a hiperatividade ela não está reservada, né, para um único ambiente, mas o hiperativo impulsivo, ele é hiperativo impulsivo em todos os ambientes, certo? A desatenção já é um fator que aparece principalmente no desempenho acadêmico. Por quê? Porque, como ela tem dificuldade de sustentar a atenção, a tendência é que, por exemplo, em tarefas que ela precise manter a atenção, manter o foco, ela não consiga se concentrar, consequentemente, ela acaba respondendo de qualquer jeito, ela acaba não finalizando a tarefa e o desempenho acadêmico ele acaba caindo, o que faz com que esses pais fiquem atentos também. Lembrando que comportamento mais, digamos assim, impulsivo e a desatenção sozinhas não caracterizam o TDAH. Por quê? Porque, Camila, a desatenção ela não é um sintoma exclusivo do TDAH. Além do que, essa desatenção, ou melhor, a atenção, a nossa atenção ela é treinada, ou seja, a gente aprende a manter e sustentar a atenção. No que diz respeito ao comportamento, esse comportamento, como eu falei, tem que ser observado em vários ambientes, não apenas na sala de aula ou não apenas na escola. Uma curiosidade, Camila, é que geralmente com esse comportamento mais, digamos assim, hiperativo, ele pode ser detectado no TDAH, mas também em crianças com superdotação, sabia? Justamente porque São muito diferentes, né? São a característica bem semelhante, porém com vamos chamar assim, os diagnósticos, aspas, são bem diferentes. Por quê? Porque na superdotação, a criança, ela está, digamos assim, passos à frente do que é proposto para aquela faixa etária. Então, ela entende a tarefa, ela cumpre a tarefa, e por não ser tão desafiadora para ela acaba ficando entediada, e aí, claro, se ela tiver, ela vai buscar coisas para fazer. E esse buscar coisas para fazer pode ser interpretado como desobediência, pode ser interpretado como impulsividade, hiperatividade, quando, na verdade, a criança com superdotação, ela está entediada
porque as tarefas daquela faixa etária em que ela está matriculada, ocupando, são Já não simples demais atraem para ela. mais, né? Já não são atrativas, Exatamente. né? Exatamente. Por isso que a gente tem que ter todo o cuidado quando a gente avalia hiperatividade, impulsividade e a desatenção. Lembrando, nós temos a habilidade de desenvolver a atenção, só que a gente tem que treinar a manutenção da atenção. E a hiperatividade tem que entender que criança tem energia, certo? E essa energia, ela precisa gastar. E muitas vezes, esse gasto de energia estará associado muito mais à proposta que a escola, proposta que os pais oferecem para a criança, do que apenas uma questão de autocontrole e autorregulação. Até porque, Camila, quando falamos de criança e adolescente, nós estamos falando de um cérebro em desenvolvimento. Uma curiosidade é que a região cerebral responsável por regular e controlar as emoções e o comportamento mais impulsivo, ela só vai ficar plenamente formada depois dos 20 anos. O que significa dizer que é um exercício contínuo dos pais, dos educadores, exercitar essa criança a desenvolver essa autorregulação. Paralelo a isso, é importante o acompanhamento psicológico, justamente porque é na psicoterapia que essa criança, esse adolescente, ele vai trabalhar essa regulação das emoções e, consequentemente, também dos comportamentos. Pois é, a gente tem identificado, na verdade, as redes sociais, né, trazido para a gente experiências importantes de pessoas que passaram a vida inteira com o TDAH se questionando sobre essas posturas todas que o doutor Gustavo trouxe para a gente e só descobriam na idade adulta que tinha o transtorno. É muito comum acontecer isso? Curiosamente, sim. Por quê? Porque essas pessoas que trazem hoje esse diagnóstico são pessoas com 30, 40 anos, onde até mesmo o estudo e o desenvolvimento de pesquisas voltadas para o diagnóstico do TDAH ainda eram muito, vamos falar assim, muito limitados, eram bem limitados, na verdade, né? Além disso, havia uma subnotificação, ou seja, características de TDAH que eram identificadas, mas não eram registradas como TDAH. E às vezes passava de fato batido, não dava a devida atenção. E tem um ponto que é importante quando a gente fala do adulto que hoje foi diagnosticado com TDAH, é que o TDAH, por ter uma disfunção no neurodesenvolvimento, ou seja, regiões específicas do cérebro que têm um processamento diferente, o TDAH, é um preditor para outros transtornos na vida adulta. Por exemplo, pessoas que tiveram TDAH, cresceram e não trataram, tendem a desenvolver alguns transtornos, como transtorno de ansiedade, depressão, bipolaridade, dependência química e transtornos de personalidade. Muitas vezes, Camila, no próprio consultório, eu identifico muito isso. Pessoas que chegam para mim com transtorno de ansiedade e depressão, por exemplo, e quando eu vou investigando, nós vamos chegando a critérios diagnósticos do TDAH. Outro ponto interessante é que a literatura científica ela já aponta de forma bem direta e com achados bem robustos com relação a essa predição, ou seja, o TDAH, quando não tratado de forma precoce no início, ele tende a gerar, né? Ele gera, mas ele continua também, né? Ele não se transforma, ele gera e abre espaço para outros transtornos. Por isso, esse problema atual com o público adulto. Pois é, muitas dicas valiosas sobre identificação do problema. Lá no comecinho a gente falou do tratamento, às vezes precisa de medicamento, às vezes não precisa, só a terapia e o suporte com o psicólogo ou com o neuropsicólogo resolve, mas é importante a gente estar atento. Doutor, quer deixar suas redes sociais? Quem chegou agora na reta final da entrevista, né? Tem alguma dúvida com relação ao TDAH e quer conversar com você, quer levar a criança, o jovem, o adolescente? Quais são suas redes sociais? Onde te encontra? Pronto. O meu Instagram é @prof. Gustavo Caribé.
pode procurar, pode acessar. Um ponto importante, Camila, um dos principais critérios para verificação do TDAH é a avaliação neuropsicológica, certo? Então, um trabalho de parceria entre uma psiquiatria e uma psicologia e a avaliação neuropsicológica, ela tende a nos dar um norte muito mais certeiro para intervenção e tratamento. Então, pode entrar em contato, @Prof. Gustavo Caribé. Lá nós fazemos, né, a avaliação neuropsicológica e o acompanhamento psicoterapêutico e trabalhamos com os psiquiatras parceiros também.